Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-se por nome Jesus. Senhor Deus, a tua palavra é santa, fiel, viva e poderosa, e nós necessitamos dela nessa hora para continuar nos guiando, nos moldando, nos ensinando. Meu Pai, nós abrimos agora o nosso coração, bem como os nossos ouvidos, para receber aquilo que o Senhor programou, preparou, decidiu para hoje. Com certeza, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e acrescentar à nossa vida aqui, é mais importante do que qualquer outra coisa em outro lugar. Oh, meu Pai, nos rendemos à tua vontade. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar aí. O evangelista Mateus vai apresentar Jesus como rei. E nessa de apresentar Jesus como rei, ele precisa sustentar isso que ele vai apresentar. Então, para sustentar essa maneira que ele vai apresentar Jesus como rei, ele vai trazer logo no capítulo 1, a árvore genealógica de Jesus. Ele vai fazer questão de mostrar, através da árvore genealógica de Jesus, que Jesus é descendente de Davi, porque lá atrás o próprio Deus havia dito que a coroa não seria mais tirada dessa descendência. Então Mateus, apresentando Jesus como rei, também vai dizer como aconteceu parte das coisas naquele dia. Para que a gente entenda na totalidade, não dá para ler só um evangelho. A gente precisa ler tudo aquilo que foi escrito acerca desse momento e juntar as peças, para que possa abrir o nosso entendimento e compreender a grandeza do dia, do momento do nascimento de Jesus. Lá atrás, a gente já sabe que isso havia sido anunciado, até mesmo dentro do Éden, quando o próprio Senhor vai dizer que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, mesmo dentro do Éden, o anúncio da vinda do Cristo já estava sendo declarada lá, pela boca do próprio Deus. Se a gente pegar, por exemplo, o livro do profeta Isaías, a gente vai perceber que parecia que ele tinha uma luneta espiritual que enxergava o futuro, porque ele fala de Jesus, da vinda do Cristo, com tanta propriedade, que a impressão que se tem é de que ele viu Jesus caminhar por essa terra, e ele não viu, mas foi revelado a ele de uma forma poderosa. Então, se foi revelado a Isaías de uma forma poderosa, e ele entendeu, o mesmo Espírito que o revelou lá, é o Espírito que está aqui, e vai ser revelado a você também, e eu creio que você vai sair daqui entendendo. O que foi o nascimento de Jesus? Não foi o nascimento de mais uma criança, não foi simplesmente Deus decidindo vir à terra através da segunda pessoa da Trindade, para dar um passeio, ver como é que era, sentir o que a gente sente, sentir fome, sede, frio, calor, desprezo, rejeição, dedos apontados, afrontas. Não, ele não estava sem nada para fazer, e disse: eu vou descer, vou caminhar um pouco com eles ali, de uma forma em que eles não vão perceber a princípio quem sou eu. Não foi assim.
ele veio como homem através do Cristo, mas é interessante que se a gente olhar para o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus é parte de um projeto maior. O nascimento de Jesus é plano de salvação. Eu vou repetir isso. O nascimento de Jesus é plano de salvação. Ele não veio à terra para ocupar um espaço. Ele não veio à terra para passear e ver como é que era botar os pés aqui, como você coloca. Ele foi enviado à terra para cumprir o projeto, o plano maior de todos os planos, que é o plano da salvação. Olha para alguém e diga: veio para te salvar. Maria vai entender isso logo de cara. Se você perceber, depois que Maria recebe o anúncio de que ela ficaria grávida da parte do anjo ali, que o anjo fala com ela, você vai ver que Maria entoa um cântico. E ela vai falar, naquele momento, sobre o Deus da sua salvação. Maria está percebendo que ela está sendo inserida em um grande projeto, que não era um projeto qualquer, mas que era um projeto de salvação. Então, nessa noite eu quero falar sobre alguns personagens que marcam essa história do nascimento de Jesus. Alguns personagens que são parte de um todo, mas cada um deles sendo fundamental para esse projeto que foi o nascimento de Jesus. O primeiro, aquele que eu já estou falando sobre ele, Deus, porque foi quem projetou tudo isso. Foi quem arquitetou tudo isso, foi quem pensou em tudo isso, foi quem decidiu fazer tudo isso. E muito antes de que você nascesse, um plano para a salvação sua e de sua casa já havia sido arquitetado por Deus. Então, se tem alguém aqui que é parte fundamental desse momento, esse alguém é Deus. Que quando Jesus nasce na terra, é Deus, o Pai, colocando um plano em ação, cumprindo um projeto, transformando um sonho dele em realidade. Deus é parte fundamental desse projeto. Lá atrás, como eu bem disse já, havia sido anunciado, principalmente por boca de Isaías. Mas em nenhum momento, nenhum profeta ao longo da história vai citar o nome de Maria. Eles sabiam que seria uma virgem. Foi revelado que seria uma virgem. Mas em nenhum momento havia uma placa dizendo o nome dela será Maria. Nenhum profeta disse isso, porque isso não foi revelado a nenhum deles. Então, quando Deus, esse nosso personagem aqui, fundamental, foi quem montou todo esse projeto, decide que chegou a hora de colocar o projeto em prática, ele olha para a terra. E quando ele olha para a terra, ele vai encontrar alguém para encaixar num projeto que é dele. Quando ele olha para a terra, ele vai observar uma moça. E essa moça tem as características necessárias para que ela seja colocada dentro desse projeto, que ela não vai ser personagem principal, mas um projeto em que ela vai ter muita importância nisso. Havia outras moças naquela região, muitas outras moças na idade de Maria, muitas outras moças até mesmo em Nazaré. Mas é interessante que nesse momento Deus vai chamar um outro personagem, que também faz parte dessa história, um personagem que é um malar, é um anjo mensageiro, que a Bíblia nos apresenta o nome dele, Gabriel. Gabriel, que também vai participar de tudo isso aqui, também vai ser um personagem muito importante dentro disso tudo. Gabriel vai receber uma ordem de Deus, e qual é? Desce lá. Gabriel não vai falar com Maria através de sonho. Deus não vai usar alguém na terra, um profeta na terra, para falar com Maria. Deus dá uma ordem a esse anjo, e esse anjo vai ter que descer, ele desce. E esse Gabriel que desce para falar com Maria, 6 meses antes, já havia descido para falar com outra pessoa, para falar com o sacerdote Zacarias, que era um sacerdote avançado em idade, que servia ao Senhor de forma íntegra, reta,
sem ter do que se envergonhar, tinha uma esposa avançada em idade, estéril, chamada Isabel, mas Zacarias, quando entra no santuário para apresentar incenso ao Senhor, ele olha para o lado do altar do incenso e tem um ser lá em pé, e esse ser era esse mesmo, que está aqui também nessa história, Gabriel. E Gabriel vai dizer para Zacarias naquele dia: não temas, as suas orações foram ouvidas, Isabel, sua mulher, vai conceber, vai dar à luz a um filho. Zacarias, quando ouve a fala de Gabriel, já é um ser celestial na frente dele. Zacarias olha para aquele ser celestial, depois de ouvir o que ele diz, Zacarias vai perguntar: mas como que isso vai se dar? Como que isso pode acontecer? Sou velho, sou avançado em idade, minha esposa é avançada em idade e é estéril. Como? Gabriel naquele momento perde um pouco a paciência com Zacarias e diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a você para trazer-te essas boas novas. Ou seja, quem me mandou aqui, ô Zacarias, não foi homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem me mandou aqui, Zacarias, não foi um candidato em período de campanha. Quem me mandou aqui, Zacarias, foi Deus. Foi aquele que quando fala não mente, aquele que quando diz que vai fazer, faz, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Se ele falou, vou dar, vai dar e ponto. Zacarias fica mudo, e esse mesmo anjo, Gabriel, agora vai até uma moça. Agora pensa comigo, porque Deus é onisciente, atributo de Deus. Deus é onipresente, atributo só dele. Deus é onipotente, só dele também um atributo. Quando eu digo que Deus é onisciente, eu estou dizendo que só Deus sabe tudo, porque isso é atributo de Deus. Não é de Satanás, não é de anjos, não é de nenhum outro ser. Deus sabe tudo, e só Deus sabe tudo. Agora, esse Deus que tudo sabe, que é onisciente, dá uma ordem a esse anjo que não sabe tudo, mas recebe uma ordem: desce lá e fala com a moça. Quando ele desceu para falar com um sacerdote, que era homem de oração, esse homem de oração duvidou. Imagina agora esse personagem descendo para falar com Maria, uma moça. Se com sacerdote, da parte do sacerdote, houve dúvida, imagina agora Gabriel recebendo uma ordem para falar com uma moça. Só que Gabriel desce para falar com a moça. E aí chega esse outro personagem aqui da nossa história, Maria. E o personagem importante, eu sei que os religiosos agora vão ficar loucos comigo, mas o personagem importante, o mulher de Deus, essa mulher, divindade não, mulher de Deus. Adorar a ela? Não, só a Deus adorar, mas ô mulher de Deus, ô moça de Deus aqui nesse momento. E por que Maria? Uma vez que haviam outras moças, por que Maria? O texto responde: Maria era uma moça, virgem, desposada com um varão chamado José. Esse desposado era noiva. E se era noiva, havia da parte de Maria um compromisso. Repita comigo: jovem, moça e com compromisso. Você entendeu por que Maria? Você nunca vai ver na Bíblia Deus usando gente sem compromisso. Você nunca vai ver na Bíblia Deus usando gente sem compromisso. Como assim? Dá uma olhadinha para Moisés. Quando Deus desce para falar com Moisés, o que Moisés estava fazendo? Cumprindo um compromisso. Qual? De cuidar das ovelhas do sogro dele, atrás da região do Horebe. Deus nunca vai usar gente que não tem compromisso com nada, mas gente que tem compromisso, por mais difícil que o compromisso seja, é alvo do olhar de Deus para que ele levante e use. Deus não usa desocupado. Deus não usa pipa voada. Deus não usa gente que não está nem aí para nada. Deus só usa quem tem compromisso. E a jovem Maria tinha um compromisso com alguém. Tinha um compromisso com José. Aí o anjo diz para ela que ela vai gerar. E o anjo diz para ela que ela vai gerar o Filho de Deus. É interessante que o anjo não chegou dizendo para Maria: aquilo que você quer,
que o anjo diga para você. Como assim? Vou te explicar. Porque a gente, quando ora, quer que Deus mande um anjo para dizer para a gente que Ele vai gerar os nossos sonhos, que Ele vai gerar os nossos projetos, que Ele vai gerar as nossas bênçãos. Não. Você consegue entender nesse texto que não foi Deus que gerou o que era dela, que Deus não gerou o que era dela, mas foi ela que gerou o que era de Deus? Eu vou dizer de novo. Olha para esse texto. Não foi Deus que gerou o que era de Maria. Foi Maria que gerou o que era de Deus. Apóstolo, eu não estou entendendo. É para você terminar o ano direito. Termina esse ano pedindo a Deus para você gerar algo dele. Eu vou repetir. Termina esse ano pedindo a Deus para você gerar algo dele. Por quê? Porque com certeza a coisa pequena dele é maior do que a maior coisa sua. Você está entendendo ou não? Para de ficar pedindo a Deus que faça aquilo que é teu, e peça a Deus para gerar em você aquilo que é dele. Se você entrar nessa visão que Maria entrou, peça a Deus para gerar em você algo que seja dele. Por quê? Porque tudo que é seu é muito pequeno diante daquilo que é dele para você. Eu vou dizer, vai pegando aí, apóstolo, é Natal, só vai fazer isso? Vou, é Natal, e se Jesus incentivava pessoas, me ajuda a incentivar você nessa noite. Eu vou profetizar no culto de Natal, eu vou falar de novo, eu vou profetizar no culto de Natal. Você vai gerar coisa grande para Deus, você vai gerar coisa grande para Deus. Você vai sair dessa visão pequena que é sua, e vai entrar em visão maiores que são de Deus para você. Você vai abrir mão do que é seu, para segurar aquilo que é de Deus para a tua vida. Você vai gerar projeto de Deus. Quem está comigo para dar glória? É jovem, é moça, é compromissada, como a gente diz na roça. Aí o anjo vem, ela para ouvir, ela não duvida dele. Ela diz: mas como isso vai se dar, visto que eu não conheço varão? Eu não tive relação sexual com homem nenhum. Como é que eu vou engravidar? Como que isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Espera aí. Olha o que o anjo diz para ela: você vai gerar algo de Deus. Ela olha para o anjo e pergunta: como? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu gero o que eu não conseguiria gerar sem ele. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu faço o que eu não conseguiria jamais fazer sem ele. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu saio dos projetos pequenos e entro nos projetos grandes. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu abro mão de coisa pequena e começo a entender que eu posso gerar em mim coisas grandes da parte de Deus. O que é isso? Irmão, olha para a história bíblica de Gênesis, Apocalipse. Todos aqueles que foram levantados por Deus para fazer coisa grande, só fizeram por causa do Espírito Santo. Davi só foi rei por causa do Espírito Santo. Como assim? Quando o azeite desceu na cabeça dele, a Bíblia diz, e daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, Saul não conseguiu fazer mais nada. Quando o Espírito de Deus se apoderou de Davi, matou leão, matou urso, derrubou gigante, venceu filisteu, venceu exércitos inteiros, assumiu o trono e governou debaixo da potente mão do Senhor. Você está entendendo ou não? Saiu de Saul, Saul não fez mais nada. Encheu Davi, Davi fez tudo o que Saul fez e muito mais, coisa que Saul nunca pôde fazer na vida. Eu estou dizendo que ainda esse ano você pode ser cheio do Espírito Santo e fazer coisas que não fez os últimos meses desse ano. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria é personagem muito importante nessa história. E sabe por que ela se torna isso? Porque depois de ouvir tudo aquilo que o anjo diz para ela, ela diz assim: eis aqui a serva do meu Senhor,
que se cumpra em mim o seu querer. Ela não foi pedir conselho a amigas, ela não foi pedir opinião da família, nem com Zé ela foi conversar, nem para Zé ela pede opinião. Ela sabe que aquele que está chamando ela é mais importante que quem? Que Zé, que o pai, que a mãe, que as amigas, colega de infância, que as vizinhas. Eu não estou entendendo, apóstolo, você vai entender agora. Vai viver logo o que Deus tem para você, e para de se preocupar com a opinião daqueles que não estão entendendo o que Deus te chamou para viver. Maria se levanta para viver, para gerar um projeto de Deus. E aí? E aí ela vai comunicar ao outro personagem da nossa história. Quem? Zé. Lá vai ela falar com Zé. Felipe, que situação. Que situação do pobre do Zé. Porque Zé nunca fez isso aí que você está pensando agora nela. Zé nunca levou ela para trás da moita. Zé nunca avançou o sinal com Maria. Nunca. Zé respeitava Maria, Maria era virgem. Aí essa Maria que era virgem vai chegar para Zé agora e falar: Zé, tem uma notícia para te dar. Qual? Estou buchuda. Eu estou grávida. Imagina o semblante do Zé na hora. Por quê? Porque o anjo não falou nada com Zé até agora. Deus não esclareceu nada para Zé. E José vai ouvir da noiva dele. A noiva dele chega para ele e diz: eu estou grávida. Só que ele não foi. Não foi ele. Imagina o choque que é para esse José. Mas o personagem importante. Por quê? Porque se não fosse importante, se não fosse especial, cataria Maria pelo braço, levaria até o sacerdote e diria: me traiu, está grávida e o filho não é meu, porque eu nunca encostei nela. Maria seria condenada pela lei da época à morte. Mas olha o que o texto vai dizer, olha o que esse nosso personagem vai fazer. Esse nosso personagem chamado José, a Bíblia vai dizer que ele decide, ele projeta, ele planeja deixar Maria secretamente. Por quê? Porque ele não está entendendo o que Maria está dizendo para ele. Como é que vai entender? Se é noiva dele, e era virgem, e está dizendo agora que está grávida, e não foi ele. Como é que vai entender isso aqui? Irmão, José nesse momento era aquele com quem Maria tinha uma aliança. Maria tinha um compromisso com José. José e Maria, nesse momento, os dois são as pessoas mais próximas um do outro, devido ao compromisso que eles firmaram. Agora é interessante que José é próximo, mas não entende o que está acontecendo com Maria. Você está entendendo isso ou não? Pega isso para a tua vida, pelo amor de Deus. Você que está triste porque tem gente que não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, vai entender como. O que Deus decidiu fazer com você é muito grande para alguém entender. O que Deus decidiu fazer com a tua casa é coisa grande demais para alguém compreender. Não é por maldade não, gente, mas tem gente próxima a você que não vai entender. Tem pai e mãe que não vai entender, tem melhor amigo que não vai entender. Por quê? Porque você vai mudar. É impossível você entrar num projeto de Deus e continuar do mesmo jeito. É impossível você começar a gerar coisas para Deus e continuar com a rotina de sempre, não. Quando se está gerando coisas para Deus, a vida muda completamente. Então mesmo aqueles que são próximos não vão entender. O José agora tem um projeto. O projeto de José é fugir. E o que é isso aqui? É hombridade. O que é isso aqui? É firmeza de caráter. Porque ao invés dele expor Maria e levar Maria a uma condenação e morte, ele projeta fugir. Quando ele projeta fugir, ele está puxando para ele a culpa. Porque se José foge e o povo vê a barriga de Maria crescendo, todo mundo ia pensar assim, ó, José mexeu lá e não foi homem para assumir, engravidou a moça e fugiu. José prefere carregar uma culpa dessa que não é dele,
do que manchar o nome da mulher que ele ama, do que arranhar a conduta de Maria diante dos homens. O personagem é importante. Então José agora tem um projeto, tem o quê? E é quando José tem um projeto, que ele deita para dormir. E quando ele deita para dormir, Deus dá um sonho para ele. E quando Deus dá um sonho para ele, o mesmo anjo que falou com Maria, ali frente a frente, vai falar com José no sonho. O que é isso? Olha o que o anjo vai dizer para ela. José, não tenha medo de pegar ela por sua esposa não, rapaz. Tenha medo de casar com ela não, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. O menino vai nascer, está gerando Cristo. Vai nascer, vai se chamar Emanuel. E vai ser para a felicidade de muito. Ô José, é o Filho de Deus que está sendo gerado nela. Então olha só, José tinha um projeto. E o projeto de José era, vou deixar Maria. Enquanto José tem um projeto, Deus veio dar um sonho para José. Estou terminando. Por quê? Porque o sonho de Deus era maior do que o projeto de José. Eu vou dizer de novo, o sonho de Deus era maior do que o projeto de José. Com todo o respeito, eu não sei qual é o teu projeto, mas o sonho de Deus para você é maior. Eu não sei qual é a esperança que tu tem para a tua casa, o sonho que Deus vai te dar para a tua família é maior do que o teu projeto. Sabe o que eu estou sentindo? Que tem gente que hoje vai voltar para casa depois desse culto, vai pegar o projeto que tinha lá, vai rasgar, vai orar e vai dizer, Senhor, me ensina a projetar direito, me ensina a passar para o papel aquilo que é o teu sonho. Isso aqui era o meu projeto, mas hoje eu ouvi que o sonho do Senhor é maior do que o meu projeto. Você crê nisso? O sonho que Deus vai te dar é maior do que o projeto que você tem. Eu vou dizer de novo, o sonho que Deus vai te dar é maior do que o projeto que você tem. Aí o que a Bíblia vai dizer? E eu estou terminando. Que Zé acorda. Zé acorda por quê? É porque tem gente que parece que vive dormindo. Zé acorda. Tem gente que sonha e nunca acorda. Tem gente que tem sonho desde 1998. Deus falando comigo aqui. Deixa ele falar. Tem gente que tem sonho engavetado aí desde, 2020. Após 2020 é aqui. Mas adianta o que ter sonhado ali e não ter realizado aqui? Tem gente que tem muito sonho. Tem gente que para planejar, para ter sonho é uma maravilha. Sonha. Quando conta parece até delírio. Mas nunca desperta para colocar o sonho em prática. Olha o que o texto vai dizer. Quando Zé despertou do sonho, Zé tomou Maria por sua esposa. Assim que ele acordou, ele cumpriu o sonho que Deus deu para ele. Você vai esperar até quando para cumprir o sonho que Deus te deu? Cadê aquele sonho que Deus te deu lá na virada de ano de 2020 para 2021? De 2021 para 2022, cadê? Cadê aquele sonho que Deus colocou no seu colo? Cadê aquele sonho que Deus plantou no teu coração? Cadê aquele sonho que Deus colocou na tua mente? Cadê aquele sonho que Deus colocou dentro de você? Vai ficar protelando até quando? Vai ficar empurrando com a barriga até quando? Até quando vai ficar duvidando de que aquele que te fez sonhar tem poder para te fazer realizar? Até quando vai achar que esse sonho que Deus tem para você é absurdo demais para se tornar realidade? Eu estou falando de uma virgem que concebeu o Filho de Deus. Então não venha me dizer que o sonho que Deus tem para você é absurdo, porque uma virgem dar à luz a um Filho de Deus parecia ser loucura. Mas quando José acorda, José entende, espera aí, o sonho que Deus tem para mim é maior do que qualquer projeto que eu possa apresentar para Deus. Ele acorda. E ele vai se levantar agora para fazer parte do projeto. Qual projeto? O nascimento do Cristo. Quando o anjo falou para Maria, Maria ouviu o anjo falar assim para ela, e este mês é o 6º mês de que a tua prima Isabel, que era estéril, está grávida.
Assim que Maria e José se acertam aqui, a Bíblia vai mostrar Maria correndo até onde Isabel está. Isabel, aquela esposa de Zacarias, uma idosa que era estéril, mas que o anjo diz que ia engravidar. De João Batista, está grávida, João Batista está dentro dela. Maria agora corre e sobe a montanha para se encontrar com Isabel, porque Isabel, quando engravidou, foi morar nas montanhas. Por quê? Porque não dá para viver sonhos de Deus no raso, com quem anda no raso. Só dá para viver sonhos de Deus andando com quem sobe mais alto. Maria sobe aquelas montanhas. Eu te pergunto, uma moça frágil e agora grávida, que força é essa que ela teve para subir aquela montanha? Felipe, eu duvido que Ramires suba o Monte Bitioca hoje. Duvido. No 20º passo, ela vai botar a mão aqui atrás, vai dizer: amor, me leva, e você vai ter que pegar no colo, Felipe. Imagina a prova. Agora você imagina Maria, porque a Bíblia vai dizer que Maria foi apressadamente. Eu já vi que tem um doutor aí, doutora Manuela. É recomendado a uma grávida correr por acaso? Creio que seja perigoso. E Maria sobe apressadamente. Que força é essa? É porque a força de Maria agora não vinha de fora. A força de Maria não vinha do arroz com feijão que ela comia. A força de Maria não vinha nem da vitamina B12 que ela aplicava. A força de Maria agora não vinha da vitamina materna. A força de Maria vinha daquilo que estava sendo gerado dentro dela. Oh meu Deus, o que é isso? É porque quem tem Jesus dentro consegue subir mais alto. Quem tem Jesus dentro, tem força para avançar, tem força para subir, tem força para chegar mais alto. Aleluia! Ei, olha aqui para mim, Ele decidiu habitar dentro de você. Quem está com Ele dentro e vai subir mais alto. Maria sobe e chega lá, e quando bate na porta, Bebelzinha abre a porta. Quem é Bebelzinha? Isabel, gente. Bebel abre a porta, que elas eram primas. Eu creio que ela bateu e falou: Bebel. Bebel abre a porta, e agora? Duas barrigudas. Só que Isabel está de 6 meses, Maria acabou de ficar grávida. A barriga de Isabel é grande, mas o que está dentro é pequeno. A barriga de Maria é pequena, mas o que está dentro é grande. A barriga de Isabel é grande, mas o que está dentro é da terra. A barriga de Maria é pequena, mas o que está dentro é do céu. A barriga de Isabel está grande, mas o que está dentro veio para preparar o caminho. A barriga de Maria é pequena, mas o que está dentro é o caminho, a verdade e a vida. A barriga de Isabel é grande, mas o que está dentro, Jesus depois vai dizer que nascido de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. A barriga de Maria está pequena, mas o que está dentro da barriga de Maria é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Não é só maior na terra, é maior na terra, é maior no céu. É o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Aquele que está dentro de Maria é maior. Ou seja, não meça ninguém pelo tamanho. Você não tem noção do que carrega dentro. É melhor ser pequeno carregando coisa grande, do que ser grande carregando coisa pequena, não carregando nada. Quem está comigo para dar glória? Aí a gente chega nessa outra personagem. Quem? Isabel. Por quê? Porque Isabel também é uma personagem fundamental aqui. E por que Isabelzinha, Bebel, é personagem fundamental aqui? Porque o testemunho de Bebel fez Maria acreditar e não duvidar. Você não entendeu que quando o anjo pregou para Maria, usou o testemunho de Bebel, não? O anjo disse assim para ela: e este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril.
Oh meu Deus, quando Maria ouviu isso, Maria diz: eis aqui a serva do meu Senhor, que se cumpre em mim o seu querer. Apóstolo, eu não estou entendendo. Isabel foi fundamental nessa questão do nascimento de Cristo, porque através do testemunho de Isabel, Maria olhou para o anjo e diz assim: eu estou pronta, pode começar. Estou entendendo não, a tua vida vai ser fundamental. Por quê? Porque através do teu testemunho, muita gente vai acreditar. Através do que Deus vai começar a fazer na tua vida, tem gente que lá na frente vai começar a acreditar que Deus também pode fazer na vida deles. Quando Maria ouviu isso, Maria que conhecia Bebel, Maria disse: peraí, se a minha prima idosa estéril está grávida, então não há nada impossível para esse Deus. Se Deus falou, está falado. Isabel também foi personagem fundamental. Eu preciso terminar, porque a Bíblia vai mostrar os três reis, os três sábios. E por que os três sábios são personagens fundamentais? Por aquilo que vai acontecer. Maria está grávida, chega o período do censo, é necessário que José vá para Belém. Eu preguei isso aqui agora esses dias. Eles precisam ir a Belém, dá aproximadamente 30 dias de caminhada. Eles vão para Belém, vão embora para Belém, vão embora. É o censo, ele tinha que ir lá para o alistamento. Maria vai com ele. Quando Maria chega lá, Maria sente as dores, sente as contrações, a dor vai aumentando, a dor vai diminuindo o período e ficando mais intensa. Quanto mais a dor aumenta, mais perto está do milagre acontecer. Quando a dor se torna algo insuportável, Maria dá a luz ao Cristo. Não havia lugar para eles na estalagem. Ela vai dar a luz ao Messias e o Cristo vai ser colocado numa manjedoura. E é nesse momento que a estrela brilha no céu. E a estrela brilha no céu, fazendo com que esses três sábios que estudavam os astros, e por isso o sinal para eles vai ser uma estrela. O sinal para eles vai ser uma estrela, porque eles estudavam os astros. Eles estão olhando para cima e vê a estrela brilhando, apontando na direção onde o Cristo está, onde o Cristo nasceu. Eles entendem o sinal e vão atrás. Quando eles chegam até esse lugar, eles entregam como presente o que eu disse aqui outro dia: ouro, incenso e mirra. Se a gente olhar para um sentido figurado disso, ouro reconhecendo como rei, como eu disse, incenso reconhecendo como sacerdote, mirra reconhecendo como profeta. Só que tem um detalhe maior aqui. É nesse período que Herodes quer matar todos os meninos. E é ali em Belém que o anjo, mais uma vez, entra no sonho de José e diz assim para José: não volte para Nazaré, vai para o Egito e se esconde lá, porque Herodes quer matar o menino. Não vá para Nazaré. Só que tem um detalhe: José é carpinteiro. Quem já aprendeu isso? Zé é carpinteiro. Se Zé é carpinteiro, onde está a carpintaria de Zé? Nazaré. Onde é que estão os clientes de Zé? Nazaré. Negócios fechados de Zé estão aonde, Rayana? Em Nazaré. Dinheiro para receber de Zé está onde? Nazaré, porque a vida profissional de Zé era em Nazaré. Aí vem um anjo e diz: não vai para Nazaré. Só que José tem família. Como é que José vai sustentar Maria e o menino? Se o trabalho dele está ficando para trás, né? Carpintaria está em Nazaré, está tudo em Nazaré. Como é que José vai sustentar o menino? É aí que a gente entende por que um menino vai receber ouro de presente. O que é isso? É que quando você decide gerar algo que é de Deus, Deus providencia tudo que você precisa para dar conta de gerar. Vai ser ofertado ouro na vida dele, e é com esse ouro que essa família vai se manter, porque José não pode voltar para Nazaré para trabalhar agora. Você está entendendo por que os três reis, os três sábios, Marcelo, são fundamentais na história do nascimento do Cristo? E tem aqueles outros também que eu falei, os pastores que vão receber o anúncio do próprio anjo. Se o anjo vai lá para falar com esses pastores, é porque Deus está dizendo: esses pastores também são fundamentais para esse momento do nascimento do meu filho.
E por que que são? Porque são esses pastores que vão ter a maior revelação aqui. Porque se os 3 sábios tiveram a revelação que Jesus é rei, sacerdote e profeta, os pastores tiveram a revelação que Jesus é sacrifício. E olha aqui para mim, Jesus poderia ser rei, sacerdote e profeta, mas se não fosse cordeiro, eu não seria salvo. Você entendeu ou não? Jesus é rei, sacerdote e profeta, mas se ele não fosse o cordeiro, eu não seria salvo e nem você. Por quê? Porque não era se um sacerdote morresse que os pecados eram apagados, não era se o rei fosse apresentado em sacrifício, não era se o profeta fosse morto em cima de um altar, não, era se um cordeiro fosse sacrificado. Aí esses pastores vão ter a revelação de um Jesus que é o sacrifício perfeito. Esses pastores também são peça fundamental na história do nascimento do Cristo. Falta um? Vamos ver se falta. Porque eu já falei de alguns personagens: Deus, o anjo, Maria, José, Isabel com seu testemunho, os sábios, os pastores. Falta quem aqui? Falta quem? Jesus. Por quê? Porque no nascimento o principal é quem nasceu. Ainda que quem nasce não recebe parabéns, mas sim quem o gerou. Mas os olhos, quando há um nascimento, os olhos de todos estão sobre aquele que nasceu. De modo que o principal personagem nessa história do nascimento não é o Papai Noel, não são as bolinhas da árvore, não é a árvore enfeitada, comprada por R$1.000, ou a feita de garrafa PET. O personagem principal do Natal não é Maria, não é José, não é Isabel, não são os pastores, não são os magos. O personagem principal do Natal não é o peru, não é o Chester, não é o rocambole, não é o doce, não é o pavê, o para comer, não é nada disso. Tem gente que já está passando mal só de ouvir de tanto que comeu. Não é, o personagem principal não é o Papai Noel, a Mamãe Noel, as renas, o duende, o diabo a 4. O personagem principal é Jesus. Por quê? Porque por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as... Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por quê? Porque é aquele que me salvou pendurado no madeiro. Porque é aquele que se sacrificou por mim. Ele não tinha pecado, mas pegou o meu para ele. Eu vou dizer de novo, ele não tinha pecado, mas pegou o seu também para ele. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não dá para falar do nascimento sem falar da morte, e não dá para falar da morte sem falar da volta, porque ele vai voltar. Só falta um personagem dessa história. Fechei a Bíblia, fica em pé, fica em pé aí. Só está faltando um personagem, irmã, a senhora entendeu, não? Ó, eu falei de Deus, do Pai que projetou, de Maria, de Zé, de Bebel, falei dos sábios, hein? Nós falamos dos pastores, nós falamos dele, o Cristo. Está todo mundo, apóstolo. Eu vi um presépio, está todo mundo representado ali. Não, para um presépio ficar mais bonito, só se você entrar dentro dele. Por quê? Porque você também é personagem dessa história. Eu vou dizer de novo, você também é personagem dessa história. Pergunta para mim por quê? Porque se não fosse por você, ele não teria descido. Se não fosse por você, ele não teria nascido.
Se não fosse para te salvar, Maria não receberia a visita daquele anjo. Se não fosse para te salvar, o anjo não teria falado em sonhos com José. Se não fosse para te salvar, a estrela do Oriente não teria brilhado. Se não fosse para te salvar, os pastores não teriam recebido a visitação daquele anjo. Se não fosse para te salvar, nada disso teria acontecido. Então, pelo amor de Deus, começa a se enxergar como de fato você é. Você é personagem fundamental no nascimento de Cristo, porque Ele decidiu nascer na terra para salvar você.